Tem gente online também. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada, né, pela participação de vocês. Estão me ouvindo bem? Sim. Primeiro, a gente tinha conversado de fazer uma apresentação inicial, mas a gente achou que não ia conseguir ouvir vocês, mas, de repente, né, ver quem está aí também. Né? Tem vários que a gente já conhece, mas então vou me apresentar. Não sei se essa pessoa que está lá no fundo ou lá, se ela já conhece o pessoal. Quem que é? Ah, é a Fabi. Ah, tem mais alguém que não está na câmera? Só para dar. Então, nós somos, né, eu estou aqui representando a equipe Nila, junto com o Enio, para conduzir a apresentação, então, conforme a demanda da Actio, então, seguindo a consulta prévia livre e informada, conforme a Laura colocou, então, a gente buscou organizar da melhor forma possível. Estamos aqui, então, com a representação das SEMAS também, né? E do Enio, que também é facilitador, que vai falar na sequência. Agora eu vou ver se a Andréa quer dar um oizinho pessoal, depois eu passo para o Enio, ele já conduz a apresentação. Ok? Andréa, que dá umas boas-vindas. Boa noite a todos, né? É um imenso prazer a gente, depois da nossa reunião que tivemos lá na oficina, atender essa demanda da comunidade noruense, né? E foi uma inovação, né? A empresa Nila fez aí o maior esforço, que isso, inclusive, não estava no contrato, né? Mas, em consideração à comunidade de Noronha, que sempre foi assim, muito participativa, né? E a gente quer o melhor para Noronha, então foi feita essa consulta e foi realizado um PGI síntese, que é um trabalho que está muito bom, bem explicativo, e que eles vão apresentar aqui. Viu? Então, espero que vocês aproveitem, né? E qualquer dúvida, sempre atentos aqui, à disposição. Bem-vindos. Muito obrigada, Andréa. Fala aí. Eu sugiro que a gente fizesse só o nome mesmo e talvez a associação ou a instituição que a pessoa representa, só para registro mesmo de quem está participando, pode ser? Ótimo, ficar gravadinho aqui até. Sim. Né, A gente começa pelo auditório e depois fazemos, depois a gente faz com quem está individual online. Pode ser, gente? De Arthur. Arthur Cândido, representante da ACT. Jaciara, representante da ACT. Laura, assessora técnica da ACT. Fabiane, gerência de meio ambiente e administração. José Ambrosio, representante da Joãozinho, representante da Praia do Meio e Praia da Conceição. E Lupana. Elildo, justamente com a família na agência de meio ambiente, da administração. Muito bom. Agora passamos para os online. Cláudia? Está fechado, Está no Cláudia. mudo. Tem que abrir o microfone. Clica na tela e vai aparecer o microfone em vermelho, daí clica nele. Clica na tela do celular. Pronto, estão me escutando agora? Pronto, eu sou a Fernanda, todo mundo me conhece como Fernanda. Eu sou representante da Vila do 30. Bem-vinda. Alan? Oi, tudo bom? Eu sou Arlan, eu sou representante da Floresta Velha. Bem-vindo. Pessoal, vou manter o microfone de vocês desligado. Cuidem as câmeras também, que está sendo gravado, tá? Depois fica um registro inadequado. Tá bom. Então, dando início... foi, né? Agora é o Enio. Eu e o André já falamos. Desculpa aí. Eu sou o Enio Ricardo, também sou facilitador da Nila, e hoje, junto a Samanta e com a André, vamos apresentar para vocês o documento síntese e também fazer conversar, trazer algumas orientações sobre como participar da consulta pública. Samanta, você pode compartilhar para mim a apresentação? Sim, compartilhar aqui a tela. Então,
primeiramente, parabenizar vocês pela iniciativa de ter feito essa solicitação à comunidade tradicional. A gente já estava planejando elaborar o documento síntese, mas a gente ficou muito feliz quando foi solicitado também por vocês. Essa apresentação, ela não é bem do PGI, não será do PGI, ela vai ser da síntese do PGI, explicando por quê, como e qual o objetivo, né, desse documento síntese. Nós elaboramos o documento com a proposta que ele tivesse uma linguagem simples, que ele fosse mais acessível, para que mais pessoas pudessem participar. Nós, da consulta pública, do processo de elaboração do PGI. Nós sabemos que vocês, como o Arthur falou agora há pouco, os rostos já são conhecidos. A gente sabe que vocês participaram das reuniões preparatórias, de sensibilização, da oficina, mas esse documento ele não foi exclusivamente para vocês, mas para toda a comunidade. Claro, quando eu falo talvez não exclusivo, eu sei que por exemplo, vocês têm a comunidade tradicional é bem maior do que o grupo que participa das reuniões. Então, a gente quer que vocês levem para os outros membros da comunidade tradicional esse documento, seja compartilhado. A gente não fez nenhuma versão impressa. A gente imagina que todo mundo vai estar com celular, tentou deixar uma letra grande para que ele fosse acessível. Você pode passar, Samanta, por favor? Então, como eu estava falando, ele é uma síntese dessa minuta. A minuta do PGI está disponível na consulta pública, ela é maior, a gente sabe que tem termos mais técnicos, algumas siglas, mas é muito importante que vocês tenham acesso que vocês acessem esse documento, que está em 2 volumes, para que possam participar de forma efetiva da consulta pública. Pode passar, Samanta, por favor. E esse sumário, nesse documento, a gente tentou manter o sumário básico do PGI. Então, o que vocês estão vendo aí nesse sumário é basicamente o que tem no PGI dividido nos 2 volumes. Eu não expliquei, mas repetindo, são 2 volumes. O primeiro volume está com aquele diagnóstico mais técnico e também explicando como que foi todo o processo. A gente vai ter mais um documento à frente, chamado Diário do PGI, mas aí nesse documento ele já conta um pouco como é que foram as oficinas, quem participou. E no segundo documento são os resultados das 2 etapas da oficina. Pode passar, Samuel, por favor. Então, a gente tentou manter um texto, mas nessa apresentação, que a gente também compartilhou o vídeo, ele está por tópicos, né, por pontos, que facilita, explicando que é uma síntese do PGI, tem os principais resultados, as principais características do território, da população, e é um material de apoio complementar para que vocês participem da consulta pública. Pode passar, Samanta. Então, outro dado importante que vocês têm aqui e tem no PGI é o cronograma das próximas etapas. Eu explico dessa forma porque eu imagino que vocês poderão passar esse documento para outras pessoas e vocês podem explicar isso. Então, agora a gente está finalizando essa segunda etapa da segunda consulta pública e o documento vai para uma avaliação da coordenação estadual do projeto Orla de Pernambuco, que tem participado de todo o processo, então provavelmente vai ser uma etapa rápida também, a gente espera que seja aprovado. Se for solicitado qualquer ajuste, que seja correção de diagramação, de gramatical, a gente vai fazer os ajustes, mas aí a gente tem, pós-avaliação, a gente vai ter uma terceira consulta pública preparatória já para a audiência pública, que, como a Samanta falou, acontece em setembro. Então, tem aí um breve histórico, né? Vocês sabem que o PGI é fruto pós-acordo do governo federal com o Estado de Pernambuco, que foi ali realizado pelo STF em 2023. Ele assumiu a gestão e um dos critérios foi que ele elaborasse esse plano. Pode passar, Samanta. Então, essa parte aqui eu não vou explicar, mas eu não vou explicar a divisão, vocês conhecem, mas é importante que vocês saibam, que vocês vejam aí como foi, que vocês tentem lembrar como é que foi feita essa delimitação da orla. Pode passar a próxima página, Samanta.
a divisão das unidades de paisagem. No próximo slide já tem a divisão dos trechos, que foi como a gente dividiu. A gente levou como proposta nas reuniões preparatórias, foi validado na oficina, então estão aí todos os trechos que vocês já conhecem. A ideia desse documento, e que a gente está apresentando hoje, de fato, é o documento síntese, para mostrar como vocês podem utilizar. Nós acreditamos que ele pode ser um incentivo para que a pessoa vá buscar alguma informação, por exemplo, no plano. Então, pode ir passando, Samanta, por favor. Porque a ideia é que a gente sabe que vocês participaram de todo o processo. Então, aqui no documento síntese, nessa apresentação, ele tem informações essas informações chaves de cada tópico, mostrando aí, por exemplo, de quem participa das reuniões preparatórias. Pode ir passando. Da primeira etapa da oficina. A gente sabe que o projeto Orla, o programa Orla de Noronha é um sucesso nessa questão de participação, de representatividade. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu compartilhei já, acho que na oficina que a gente teve trabalhos em municípios maiores que não conseguiram fazer essa mobilização. O senhor Arthur estava falando agora há pouco dessa questão de desunião e também da quantidade de reuniões que acontecem na Noronha. Eu vejo de uma forma, da questão da desunião, eu sei que é difícil, mas é um processo, acho que vocês estão caminhando para isso. Entretanto, essa quantidade de reuniões que tem acontecido, que vocês participam, mostra que essa questão da participação cidadã já acontece em Noronha, ela ainda não está sendo de forma efetiva, talvez, se a gente for pensar na gestão, não só que a gente não quer só planejamento, mas quer que vocês participem da gestão. Então, é um processo que está acontecendo. Então, continue participando das reuniões, seu Arthur, que esse é o caminho, acho, para que daqui a pouco vocês estejam participando da gestão de forma efetiva mesmo. Pode passar, sabe? Daí a segunda etapa. Então, no PGI e no documento síntese, vocês vão ter esse diagnóstico mais técnico, que fala sobre o clima, a formação do território, sobre paisagem, muitas informações que são técnicas, mas que vocês sabem, a questão, por exemplo, da largura das praias, como tem essa variação, como acontecem essas mudanças no período de swell ou não. Então, a gente sabe que vocês têm conhecimento, muitos de vocês, mas é importante que seja documentado, mais um registro, né, que pode ser que tenham mudanças daqui a pouco, então, é um registro importante desse momento na Noronha, e as ações que foram propostas por vocês vêm dessas características, dos problemas e potencialidades que a gente vai mostrar a seguir. Pode passando, Samanta. Então, a gente fez, novamente, aí, de forma bem pontual, com essa questão histórica. Repito, é um resumo do resumo. E a gente espera que vocês utilizem esse documento para incentivar que outras pessoas cheguem, tenham interesse em conhecer o plano. Pode ir passando. Então, a gente colocou esse tópico também, como está no plano, sobre a comunidade tradicional, compartilhando a importância da existência, da organização e dessa participação de vocês hoje, aqui na oficina. Pode passando. Então, a gente explica essas questões de estado demográfico, atividades econômicas, com claro, um olhar especial para o turismo, que é a realidade do arquipélago, mas também para a pesca. A questão da infraestrutura, aí ficaram claros os problemas, a questão do abastecimento de água está aí todo 65% de salinização, que é uma realidade, né? A falta de banheiros públicos. Pode ir passando, Samanta. Então, a gente tentou fazer esse documento aí repito, uma letra maior, sem siglas, com palavras menos técnicas, com esse objetivo, para que vocês utilizem, principalmente as pessoas que não participaram da oficina. Então, a gente pede que realmente vocês compartilhem. Pode ir passando. Então, aí tem... Esse é o diagnóstico, e a gente fez um resumo aí de cada trecho, depois com algumas fotos. O texto ficou menor aí, mas tem fotos. Pode ir passando, Samanta. É só explicando como que está ocupado hoje, os instrumentos gerenciais. Novamente, aí no texto, ele vai estar um pouco mais explicado. Daí, na síntese, a gente apresenta só essa lista. E aí, os cenários. Foi que a gente propôs, a nossa proposta, né, na apresentação de cenários foi, a gente não, por exemplo, problemas, potencialidades, a gente tentou fazer ali
uniu várias informações, dividiu por tópicos, mas no caso dos cenários, a gente considerou importante manter todos os cenários, não o texto. E eu achei super interessante, eu espero que vocês gostem também, principalmente essa parte dos cenários, porque, como eu estava falando, os problemas, as potencialidades estão registrados aí também, de uma certa forma, e as ações saíram daí, dos cenários. Então, como os cenários às vezes estavam em texto, ficava meio mais chato de ler, a gente colocou também por tópico, com o objetivo de facilitar o acesso à informação, de a pessoa realmente chegar aqui, por exemplo, nesse caso, é a unidade de paisagem 1, o trecho é 1.5, é o forte, Nossa Senhora dos Remédios. Então, facilmente a pessoa vai ver como que vocês colocaram, como está o cenário atual, qual é o tendencial e o desejado. Lembrando que todas essas informações foram trazidas por vocês e nós, facilitadores, simplesmente registramos e organizamos agora nesse documento. Pode ir passando, Samantha, por favor. Então, estão todos os cenários aí. Eu acho que essa é a principal parte, eu acho que desse documento são os cenários. Então, caso vocês estejam compartilhando esse documento com outras pessoas, pode dizer que foquem no cenário, que ela vai entender como é a situação hoje, qual é a tendência, se nada for feito, e o desejado, qual é o sonho para aquela área que está sendo proposto depois nas ações. Então, foram listados os problemas também, a gente dividiu aqui só por tema, muitos na área de gestão, ordenamento, infraestrutura, segurança, conservação ambiental, faltou um L aí, o turismo e uso público, paisagem. Então, vocês sabem, a gente aqui listou os principais problemas que foram verificados. Na próxima página, a gente tem as potencialidades, novamente por tópico, por tema, e depois as potencialidades detalhadas. Então, aí também vocês podem verificar, por exemplo, se faltou algo. É uma forma de você olhar e, caso perceba que não está aí alguma coisa, você vai para o PGI, né, um dos volumes que você for, no caso do problemas potenciais, vai estar no volume 2. Então, é interessante você verificar isso. Qual é o nosso objetivo também de trazer essa síntese? É para que a população, né, possa facilitar essa consulta. Acontece, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de Maceió, onde a gente também trabalhou no Projeto Orla. Existem aquelas caixas que por exemplo, são guardadas para... Muita gente guarda material de turismo, outro material de pesca, e algumas pessoas estavam acumulando coisas lá. E durante todo o processo, essa discussão das caixas, das guarderias, como diversos nomes que chamaram por aqui, ela acabou sendo esquecida. Foi tão transformado, juntado um texto que nas ações não apareceu. Então, é interessante vocês analisarem desses problemas aqui. Pode ir passando, Samantha. Aqui já são as ações. Então, é muito importante, por exemplo, vocês analisarem se alguma ação específica que realmente vocês acham necessário, se não está no plano. Aqui ele tem a ideia... uma visão geral, mas é muito importante que essa verificação aconteça no plano. Esse é um documento complementar para ajudar que inspire vocês nessa busca, nessa procura, tá? Então, a gente listou aqui as principais ações que estão sendo propostas de uma maneira bem... juntando algumas questões, mas aí eu repito, no volume 2 tem essa página aí, ações e diretrizes, que vocês elaboraram ações para a faixa de praia e diretrizes para a parte marítima e ali no entorno da praia. Então, todas as ações estão no quadro detalhado que está no PGI, também, mas está naquele documento em Excel. Então, por fim, a gente fala aqui também sobre o comitê gestor, que é extremamente importante. Como a Samantha falou, daqui a pouco, o Arthur falou das reuniões que estão acontecendo, mas a partir de setembro a gente tem a audiência pública, vocês vão validar, provavelmente, o plano e também a composição desse comitê gestor. Então, com o comitê gestor formado, o plano validado, inicia-se a principal etapa, que é a implementação. Então, a gente vai estar nesse período também. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre
que é importante isso, começar a se preparar para a implementação. Imaginar como que nós faremos essa implementação. Acho que a Laura tem uma pergunta. É isso? Sim. Eu achei que ela ia levantar a placa de fim. Não, rapidinho. Nesse momento da consulta pública, ainda haverá tempo de fazer, vamos supor, se a gente está fazendo a consulta pública, depois a gente vai ter um momento de validar presencialmente, é isso? Vocês vão vir para cá e a gente vai... Nesse momento, se tiver alguma mudança, se a comunidade ainda há tempo para mudar o plano. Essa última validação, vamos supor, se a gente em assembleia na validação, ainda pode melhorar e buscar outras coisas. Como é que a gente tem trabalhado? Repetindo, nós estamos na segunda consulta pública, então nós vamos receber diversas contribuições de vocês da comunidade tradicional, de Fernando Noronha como um todo. E daí nós vamos listar todas essas contribuições recebidas e cada uma vai ser cuidadosamente analisada. E aí a equipe de facilitadores, junto à coordenação distrital, faz uma pré-análise. E daí, caso se for pertinente, elas vão ser deferidas, mas tudo vai ser documentado. E todas as consultas públicas a gente vai ter um relatório, como a gente teve da primeira. Até se vocês depois quiserem, podem ter acesso também a esse relatório da primeira. Então, ele vai para a etapa de avaliação e ele volta para uma terceira consulta pública, pré-audiência. Claro que o plano já foi aprovado pela coordenação, então, geralmente, essa terceira consulta pública é mais de ajustes, como também tem audiência, mas, com certeza, se algo for encontrado, por exemplo, assim, desde erros gramaticais, claro que vão ser corrigidos a qualquer momento, mas, por exemplo, uma ação que ela seja, que existe um conflito, até a audiência ela vai poder ser discutida. Não é o ideal que a gente tenha, por exemplo, um assunto ainda polêmico até a audiência pública, mas pode acontecer. E daí o plano ele vai estar aberto ainda à discussão. Concorda, Samanta? Você tem alguma observação a fazer? Que tá ok? Acho que a Laura fez ok. Deu para entender? Tem tempo ainda para... Ok. Acho que tá bem... bem então, eu destacaria assim, a importância agora é essa. Assim, nesse momento, é uma consulta pública, é que vocês analisem o plano para ver se algo foi esquecido que é importante. Também vai ter essa compreensão de que se algo foi discutido na oficina, nas duas etapas da oficina, e durante a etapa foi discutido que não seria feito daquela maneira, por exemplo, se vier uma contribuição específica querendo alterar aquilo, se a gente perceber que foi discutido na oficina, teve uma visão diferente, a gente pode levar para a próxima etapa, pode registrar que na consulta pública teve dessa forma e pode tentar levar para a apresentação também. Mas, se for algo bem específico que já foi tratado, aí sim vai ser provavelmente indeferido. Mas a gente costuma a deferir quase tudo que vem. Vocês podem ver o que aconteceu na primeira etapa. E daí eu fecho aqui trazendo novamente a importância da participação de vocês. A gente está trazendo alguns links aí, que seja do formulário, o site, onde vão estar disponíveis os documentos, e na página seguinte a gente traz as formas de participação. O ideal é através do formulário. Mas caso vocês podem passar essa informação, eu imagino que todos vocês que estão aí conseguirão participar através de formulário. Mas se qualquer outra pessoa que vocês conheçam, que tiveram acesso ao documento síntese, tinha qualquer dificuldade, a gente abriu está com esse WhatsApp da Anila, que vai estar aberto para receber essas contribuições também, além do e-mail do programa Orla Noronha, que vai poder receber também essas contribuições. Então, a gente espera essa participação. A Samanta agora continua, eu passo para a Samanta, vai poder explicar melhor como participar, através de formulário ou de outra forma. Se alguém tiver alguma pergunta antes, pode fazer, senão a gente segue com a Samanta. E obrigado, mais uma vez.
Aqui, eu botando palma. Vou dar as palminhas aqui, reação de palminhas. Obrigada, Ene, foi ótimo. Vocês dúvidas, complementações? Já viram o documento? Foi mandado, não sei se a Laura compartilhou para o pessoal, o PGI Síntese. Compartilhei no grupo, mas eu vou propor uma leitura conjunta com eles para a gente poder pensar sobre o projeto, fazer, né, principalmente o pessoal que trabalha na Orla, para poder fazer suas contribuições e a gente fazer a devolutiva, tanto para essa consulta, mas também para colocar na consulta pública. Ótimo. Andréia, fica à vontade. Não, eu só queria lembrar que a gente ainda vai ter audiência pública também, né? É mais um outro passo que vai ter a oportunidade também para o pronunciamento da comunidade, né? Então, é importante, né? Esses passos todos é o processo que é um projeto participativo, ele não vem de cima para baixo, né? Então, ele é construído com todos, né? As instituições, a comunidade. Então, lembrando que a gente ainda tem outro passo além desse. Se faltar alguma coisinha, estamos lá. Perfeito, Andréia. Então, eu vou mostrar para vocês como é que participa da consulta pública tradicional do Projeto Orla. Tá? Onde é que estão aqueles Excels, né? Aquelas tabelonas que a gente trabalhou, o texto robusto. Então, a consulta pública ela foi divulgada desde o dia 15 de junho e ela vai até o dia 15 de julho, que tem mais uma semaninha aí, mais ou menos, para consultar. Então, tá lá no grupo do programa Orla, e eu vou mostrar pelo computador agora. Mas no vídeo, que também vocês vão ter disponíveis, já está no YouTube também, passei para a Laura, tem um linkzinho, eu fiz pelo celular. Então, aqui eu achava ruim eu ficar no celular e com vocês, aí eu vou mostrar aqui pelo computador, que também, né, caso vocês tenham disponibilidade, eu acho que é um pouco mais fácil de acessar. Confesso, né, que demora um bom tempo, então o meu vídeo só mostrando como é que era, deu uns 15 minutos, então tem que dedicar aí pelo menos uma hora, né, para dar uma olhada no material e preencher esse formulário. Então, né, se vocês quiserem fazer isso em conjunto também fiquem à vontade. Ou se quiserem fazer o ofício, mandar o ofício, né, da ACT, ou mandar no WhatsApp ali também uma lista de itens, ó, faltou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou me indica onde é que eu acho tal coisa. Também a gente consegue, né, dar esse assessoramento. Então, acessando aquele link, normalmente, tanto os computadores como os celulares, eles já vinculam a conta Google da pessoa, né? Aquela conta que a gente nunca sabe a senha, mas consegue restaurar de alguma forma. Então, entrando aqui no Google Formulário, ele já vincula direto a minha conta Google, que vai mandar uma cópia desse formulário para o meu e-mail, automaticamente, tá? Então, aqui tem a descrição da consulta pública, explicando do que se trata, né, e qual o período e quais os documentos que estão em consulta. Então, a minuta do PGI, para facilitar, ela já foi dividida em 2 volumes, como o Enio comentou antes, a parte do processo participativo, delimitação da orla diagnóstico técnico, e no volume 2, eu diria que é o mais relevante, né, de ser observado, que é onde estão, de fato, os resultados da oficina. Então, os cenários completos, com textão completo, né, decorrente da oficina, os problemas e potencialidades também de forma bem completinhos, ações, diretrizes, e ainda tem mais umas colunas que são preenchidas na fase de consolidação, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa parte está no volume 2 e tem os quadros detalhados. Além disso, está aqui também a minuta do edital de chamamento do comitê gestor, que a gente discutiu no fim da etapa 2, né? Então, para vocês analisarem se os segmentos, etc. Eu vou mostrar cada um dos documentos também, né, rapidinho. Então, esse é o jeitão do formulário, tá? Então, primeiramente, vamos olhar os documentos. Então, a gente clica ali e vai direcionar numa pasta do Drive. Opa. E vocês podem baixar esse arquivo para o celular ou para o computador, ou olhar eles de forma online, assim, também, tá?
Então, esse aqui tem 199 páginas, para vocês terem noção. Noronha tem muita informação, né? Isso, quantas reuniões, de quantos bichos, se sabe tudo, de todos os bichinhos, de todas as coisas. Então, essas informações, elas são, né, compiladas para esse documento. Então, os aspectos introdutórios, como é que foi feita ali a delimitação da orla, aqui do processo participativo, então, né, todos os registros, todos não, porque tem mais um outro documento que é o diário do PGI, que daí tem bem detalhadinho tudo, mas aqui tem bastante coisa, que acaba a Jaciara ali com seu direito de imagem, vai ter o direito de imagem. E aqui começa o diagnóstico técnico, então a parte mais de compilação de dados, por exemplo, aqui é onde estão os bancos de rodolitos, né? Tem uma biodiversidade muito interessante em Fernando de Noronha. Então, esse é um dos documentos. Depois, o documento, o volume 2, que vou abrir para mostrar. Daí vai abrir essa pastinha, vai abrir o PGI, volume 2. Então, né, tem aqui a parte introdutória, confere lá, também se tem as associações todas certinho, por favor, e desculpe se faltou alguém, porque a gente usa as listas é sempre uma dificuldade de a gente interpretar as letras, às vezes as pessoas não preenchem também a lista, mas, né, sempre é tempo de qualificar. Então, aqui nos aspectos introdutórios, vai ter os cenários da orla. Então, né, como ele comentou, no outro documento a gente tem a síntese, e aqui a gente tem o textão completo de cada um dos cenários. E ainda temos aqui mais para frente o recorte do Excel, tá? Trazendo os dados gerais, o número de problemas por unidades, o número de problemas por trecho, e o recorte deles lá do Excel para cá também, tá? Para quem não conseguir abrir o Excel, consegue analisar aqui no PDF. E a gente tem a mesma coisa para as ações e diretrizes, então o número de ações por unidade, o número de ações por trecho, o quadro recortado das ações e diretrizes, trazendo também aqui qual é o problema ou potencialidade vinculado, né, a cada uma delas. Então, por isso que é melhor, às vezes, olhar no Excel, que dele dá essa continuidade lateral, né, que o problema tem a ver com uma ação, e aqui, a gente, senão fica uma página muito grandona. Então, né, a parte das ações, e por fim, aqui a gente tem a parte da implementação do PGI. Então, que é como que funciona o comitê gestor, né, e o que foi discutido lá na oficina. Então, tem a comunidade tradicional, a pesca comunitária, cultura. Então, vocês dão uma olhadinha lá, né, dos moradores, lá tinha colocado o bairro Sueste para participar também. Então, tem, né, as considerações que foi colocada do comitê gestor, como é que funciona a implementação, que o PGI precisa ser revisado a cada 5 anos, por exemplo. E aqui começa o cronograma de implementação, que nada mais é que, mais uma vez, um recorte do Excel, mas trazendo, então, as colunas que tratam do prazo, tá? Então, aqui a gente vai tratar, cada quadro é de um prazo. Então, esse aqui são só os de uso, as ações imediatas, que estão todos aqui. Daí depois vai ter a de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, fechando com, né, todo esse recorte, que são muitas páginas, que são muitas ações, né, para cada uma das unidades, trazendo, então, mais ou menos o cronograma conforme o que foi definido. Então, terminando aqui, por exemplo, com o cronograma de até 5 anos, né, de longo prazo, da unidade 3. Então, aqui recortado. E, por fim, as referências. Então, esses são os 2 volumes do PGI, né? Só de falar, eu sei que já foi cansativo, mas é importante dar uma olhada, principalmente no volume 2, tá? E nos aspectos introdutórios ali também é legal dar uma olhada ali se está constando todas as instituições que participaram. Quanto ao Excel, tá? A gente vai clicar lá na pasta do Excel. Nessa outra aqui, são todas elas juntas. E vai ter um por unidade de... Opa, não é ali, cara. Um por unidade de paisagem.
eu não vou na do Enio, eu vou na o P2, que é a que eu conduzi, né? Então, tá aqui a unidade 2. Dependendo do celular, vai abrir de um jeito, vai abrir de outro jeito, mas vai abrir, tá? Então, aqui no computador, embaixo, vocês estão vendo que eu estou passando aqui embaixo e está aparecendo que tem umas abas? É cada um dos trechos que a gente analisou. Então, aqui é o geral, trazendo configuração local e uso, características físico-naturais, socioeconômicas, projetos previstos ou implementação. Essa aba aqui, de trechos, traz tudo que tem nos outros, com todas as indicações de trecho aqui no final, tá? Para dizer qual que ocorre em qual trecho. Então, essa é a tabela completa para vocês se habituarem. Então, trazemos aqui os problemas e potencialidades, atividades geradoras, efeitos e impactos, os projetos previstos, as ações e diretrizes, a finalidade, se fica na PD ou na PI, né, na faixa de praia ou fora dela. Depois os ODS relacionados também. E o prazo de execução, regularidade, responsável, legislação aplicável. Daí essa parte em amarelo é o que a gente faz como facilitador. As outras a gente viu na oficina. ODS não dá tempo, infelizmente, da gente adentrar tanto, né? Precisava de, né, para explicar os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas é uma coluna que também entra no quadro, né, no modelo do PGI. E essas outras colunas aqui de legislação, se demanda alteração da legislação, se demanda destinação de imóveis da União, indicador e fontes de recurso possíveis, a gente, né, consolida, então, a gente acaba preenchendo essas colunas. Então, aqui é a geral, e depois tem para cada um dos trechos. Então, se tu quer saber só da Praia do Meio, só olha esse aqui. Mas é importante olhar todos também, né? Mas se tu tem interesse, eu quero ver se faltou lá do Itaucabre e tal coisa. Aí nessa aba de Itaucabre estão tudo que a gente tratou, né, sobre Itaucabre. E assim para cada uma das unidades de paisagem. Deu para entender? O que foi que a gente trabalhou na oficina, né? E por fim, o último documento que está aqui também disponível é a minuta do edital de chamamento das instituições para se inscreverem a participar do comitê gestor. Então, a ideia é lançar esse edital no início de agosto. Né? Porque para a audiência pública já tem que estar definida essas instituições bem certinho. Então, esse aqui, precisamos também de uma prioridadezinha. Esse documento bem mais simples, né? E a gente já viu na etapa 2 da oficina também. Então, olhar com atenção, principalmente aqui, o quadro dos segmentos sociais, que foram definidas as vagas por segmento, né? Estando ali a comunidade tradicional number 1. E... a Ju está pedindo para entrar. Olha só, quem chegou na reunião. E aqui está, então, né, a minuta do edital. Oi, Ju, bem-vinda. Então, seguindo, depois de analisar aqui... Obrigada. Agora a gente está explicando como é que faz para participar da consulta pública 2, para preencher o formulário, tá? Já mostrei aqui todos os documentos, a minuta do PGI é dividida em 2 volumes, tá tudo lá. O Excel também, né, tá lá, e a minuta de chamamento do comitê gestor. Então, né, aqui eu vou preencher tudo, né, rapidinho. Então, você vai preencher o seu e-mail. Por mais que ele já puxe ali meu nome. O CPF vocês vão botar o de vocês de verdade. Mas, por acaso, não lembrar, também importante participar. Aqui vai ter mais uma vez o e-mail, porque é alguma coisa da configuração do Google quando precisa enviar a cópia, tá? Daí fica 2 vezes. Meio que uma confirmação. Se representa alguma instituição, eu, no caso, sim. Qual? NILA.
Se eu participei, indique se você participou, né, do processo participativo do programa Orla Noronha. Vocês aí, né, de quase todos, então pode ser marcado oficina etapa 1, oficina etapa 2 ou outros eventos, né, como algumas pessoas que participaram só de algumas reuniões preparatórias ou das reuniões lá de dezembro, ou se não participou. Eu participei de tudo, então eu vou marcar tudo e avançar, tá? Aqui vai ter de novo, caso a pessoa preencheu lá, passou rápido, aqui vai ter de novo os documentos disponibilizados, explicando qual é o recorte espacial, né? E uma sugestão de como contribuir. Então, né, lendo lá o texto, vai pegar um pedaço do texto, vai dizer, ó, eu quero mudar esse texto que está dizendo que a praia do meio não diminui, eu quero que bote que ela diminui ao longo do ano, tá? Por exemplo, um exemplo bem, né, simples. E por quê? Porque a informação está errada. Mas, né, caso queiram contribuir de outra forma também, na parte do texto, fiquem à vontade. O ideal é trazer para a gente saber de onde que vem aquele texto, né, que querem alterar. Então, começando a responder. Após a leitura, fala. Desculpa, mas eu acho que assim, esse formato, não sei se vocês estão para você, Samarina. Não, já está terminando. É a última coisa. Tá bom. Porque é chato mesmo preencher o formulário. Eu achei que ia ser uma conversa, mais explicativa para eles do que é o projeto Orla, para que o pessoal pudesse compreender o que é o projeto Orla. Assim fica um pouco difícil, fica meio maçante e as pessoas, assim, vou ter que fazer uma outra reunião com eles, pegar uma planilha dessa não é um material acessível para a comunidade tradicional. Assim, não é muito o combinado que a gente fez, né? A gente combinou de vocês apresentarem um material acessível e não ficar mostrando planilha. Tá. Desculpa, mas assim, eu só estou colocando porque assim, está todo mundo olhando com cara de paisagem. Tá, né? Desculpa, mas é que também eu sei que vocês participaram da planilha e para indicar onde é que ela tá? Mas eu já encerro então por aqui. Se quiserem olhar ali a parte das planilhas, estão lá. Aqui envia contribuição, preenche, concorda. É só enviar por aqui. E o documento síntese, então, ele está disponível, né? Deixa eu abrir o outro, aquele bonitinho aqui, né? O documento que foi feito especialmente, né, para análise, mas como, né, a gente gosta de ressaltar, porque vai ter coisa que não vai estar na síntese, que vai estar lá no quadro detalhado. Então, por isso que eu trouxe a planilha, né, que eu sei que vocês têm uma capacidade de analisar também, né, o que faltou, o que não faltou, e isso pode ser que não esteja nesse documento e vai estar lá no outro. É só dar uma resgatada, mas qualquer coisa também a gente indica onde é que tá bom? Mas então, né, o que a gente entendeu era, né, apresentar esse produto, síntese, né, que ele traz, então, todos os resultados que foram trabalhados na oficina, e dessa forma vocês, né, conseguirem analisar e trazer as contribuições, e não em si os resultados, né, do PGI, porque é isso, é toda aquelas tabelas toda ali, né, mas se quiser também a gente faz mais a gente até estava combinando antes, né, Enio? Se necessário a gente pode participar de reuniões para entrar no detalhamento do material mesmo, né, então fiquem à vontade se precisar. Depois, com a comunidade deles, com a Não, seria, desculpa, Samanta, você está ouvindo a pergunta? Sim, não tô, eu vi que é a Isabel que está aí. Sou eu, Samanta. Vai ter uma apresentação de vocês com a comunidade, para a gente poder estar debatendo, falando com vocês o que a gente quer para o projeto Orla. Então, a gente produziu esse documento síntese, né, para análise. Então, nesse documento consta tudo que foi discutido no PGI, e tudo que foi discutido na oficina, desculpa, e durante, né, a gente está seguindo o que foi combinado, né, que era apresentar esse documento e não o conteúdo dele, porque agora vocês têm que olhar se está ali o que está dentro da
das ações, né? Por exemplo, seria o que pega mais. Por favor, é uma discussão. A premissa, né, a ideia de uma consulta prévia não é uma síntese, é em linguagem acessível. Isso não é linguagem acessível. Quem vai ter que fazer a linguagem acessível para eles vai ser eu. Né? E assim, vocês pegarem e só resumir num documento, eu agradeço de coração. Em muitos momentos eu falei isso, a Nila está de parabéns. Desde o início, ouviu, né, as nossas demandas, acolheu a comunidade, deu espaço, a doutora Andréa também da SEMAS. Não é sobre isso, tá? Eu só que preciso fazer a crítica. Isso não é uma linguagem acessível para a comunidade tradicional. Vai ter eu que vou ter que pegar esse documento e vou ter que transformar ele num documento que qualquer um aqui possa ler. Né? Não é só resumir, fazer a síntese. O vocabulário, como é feito, entendeu? Então, assim, essa consulta pública com esse monte de documento enorme para a galera parar para responder um formulário, assim, não é a maneira como se trabalha com comunidade tradicional. Né? Tem que ser mais acessível, tem que ser mais fácil a compreensão. E, assim, de novo, eu agradeço assim, o esforço, tudo, mas o combinado de uma consulta prévia, a premissa é essa, é traduzir para a comunidade documentos complexos. Isso aqui, nessa apresentação, a gente não viu isso. A gente não consegue nem entender o que não estou nem entendendo, por isso que eu pedi para você parar. E vocês não fazem uma apresentação, no caso, onde a comunidade se sente confiável, né, de aceitar o que está sendo passado aí, porque afinal das contas, não está nem entendendo. A gente foi meio combinado com a comunidade. No final das contas, era vocês virem aqui na ilha, apresentar isso para a comunidade e a gente poder debater ao vivo e a cores com vocês aqui. Né? Aí fica um pouco difícil, sabe? O Arthur quer falar. Samantha e Enio, eu entendi que essa consulta, como a Laura falou, da linguagem acessível a todos, eu vou dar um exemplo. Ali, quando vocês apresentarem o cenário que as praias estão, o cenário ideal que as praias vão ficar, como no desenho. Eu não enxerguei. Eu sou muito sincero, eu não enxerguei. Porque qual é a minha preocupação? A minha preocupação é o cenário que ela está hoje, mas ela cabe isto. Eu quero que seja mais claro. O que é que cabe mais? Eu vou dar um exemplo, a Praia da Conceição. Porque eu quero dizer, epa, não. Porque eu participei das duas oficinas. Se tivesse usado a comunidade, como eu estou me sentindo usada. Todo o meu empenho, todo o empenho da comunidade que participou, eu estou me sentindo usada. Realmente. Então, estou decepcionada. Então, eu gostaria mais desse diagnóstico para a gente ter a leitura, porque, no fim, o que eu vou entender e que vocês vão entender é essa administração está indo embora. Quem fica aqui é esse velho chato e careca, até o tempo que Papai do Céu permitir. Aí fica os filhos e os filhos. Quem vai responder somos nós. Então, eu gostaria de muito da leitura mais aprofundada, porque eu sei que a terceira etapa agora vai ser bater o martelo, a criação do comitê. Isso está me preocupando, porque eu dou os parabéns. Olha, tem um ponto positivo para eu não ficar só. No documento, eu enxergo a população tradicional, que eu nunca vi em nenhum documento. Nenhum documento aqui. Mas esse vai servir de modelo para plano de manejo, para lei orgânica, para o raio que o parta. Eu não quero nem saber. E eu gostaria que eu não vi, não enxerguei, porque não dá. Eu não enxerguei qual é o tipo de material que vai ser colocado na guarderia e os tipos de placa. Porque isso que a gente discutiu, a gente falou. Então, tem muitas coisas
as ações que vocês colocaram, é um documento muito rápido. Eu sinto muito. Eu vou ter que ler tudo para poder passar, como muitos aqui que representam as instituições, passar para outros com uma leitura mais popular. Eu agradeço, me perdoe, eu sou muito sincero. Estou cansado, porque são tantas reuniões, e eu aguardava uma mais facilitadora. Mas agradeço. Essa é a minha contribuição. Eu queria fazer só uma fala rápida também. Primeiro, também agradecer a vocês. É sempre bom tá tendo esse contato. Eu acho que é importante para o processo a gente ter mais encontros mesmo. Agradecer também a Fabi, o Enildo, que estão aí com vocês, da administração. E quanto agora a questão do documento síntese, ele não é só um documento síntese. Se o texto todo a gente escreveu, releu e foi transformando o texto em linguagem simples. Foi feita uma atividade específica para isso. A gente compreende que talvez ele precise ser mais acessível. Mas aí qual é a nossa orientação? É que vocês acessem, tenham esse documento, vejam o documento síntese, faça a leitura. Claro que a gente vai, como eu falei, infelizmente é necessário ver também o documento completo. E daí vocês vão poder listar todas essas dúvidas e compartilhar conosco também. Na próxima semana, eu vou estar disponível, caso alguém queira marcar uma conversa específica. Eu imagino que Samantha também tenha alguns dias de disponibilidade. Caso alguém tenha uma necessidade específica, quiser conversar conosco, a gente faz esse atendimento. Mas é muito importante que vocês leiam o documento, tenham acesso. A gente se esforçou para isso. A gente sabe que talvez precise de ajustes, mas é isso. Como a Samantha falou, o nosso objetivo era dizer como foi elaborado o documento, mas é importante que vocês acessem e agora trabalhem em cima dele. E caso tenham mais contribuições, não só para o PGI, mas mesmo para o documento que quiserem, a gente pode fazer essas alterações, tá? É um processo aberto. Como a Andrea falou, até o final do processo a gente vai estar para escutar vocês. O nosso trabalho é registrar, documentar. Então, a reunião está sendo gravada, a gente vai ver essas observações trazidas, mas é importante agora a leitura e que vocês registrem e enviem para a gente quais são as necessidades que vocês têm. Obrigado. A gente vai fazer a leitura, vou ver se eu organizo com a comunidade, fazer essa leitura, né, de preparar um material mais acessível para que eles compreendam um pouco essas diretrizes, as questões conceituais do projeto. E aí, tudo bem, de verdade, assim, a gente, né, eu agradeço, de novo eu vou falar, acho que foi um passo muito importante, aproveito para falar, pessoal, porque isso, para aqueles que não estavam aqui no começo da reunião, essa reunião separada é uma reunião garantida em lei às comunidades tradicionais. Então, só o fato da Nila ter acolhido isso junto com as CEMAS e tudo, é muito importante para nós. Pode até ser que o documento e a apresentação não tenha sido claro o suficiente para a gente entender, mas a gente também entende e agradece a intenção da Nila que foi fazer, mesmo não podendo, estando longe da Nila, da CEMAS, estando longe, sem data para vir, né, porque eles são do Sul, tem uma série de questões de ter marcado e ter se empenhado. Então, acho que esse é o nosso maior marco nesse momento, é ter feito essa consulta, né? A gente, do lado de cá, vai contribuir para o processo, porque é importante que a comunidade saiba exatamente o que é o Orla. Tudo isso, Samantha, Andréa, vocês viram muito bem, a Enio, vocês viram muito bem como Noronha, nesse momento, está passando por muitas mudanças. A gente está num momento muito especial, né? De reivindicação de direitos e tudo. Então, é isso. Eu acho que é a comunidade participando cada vez mais e a gente vai também fazer a nossa parte no sentido de dar, sim, a contribuição que a comunidade quer para o OVA, que ela pensa que é melhor, como a Arthur falou.
a gente entendendo o que é que pode caber a mais ali, a gente dizer o que a gente quer, o que a gente não quer, o que aceita, o que não aceita. E é um pouco isso. Acho que agora é pensar o tempo que a gente tem para se encontrar, para que eu precise de um tempo para poder mastigar um pouco esse material, para trabalhar com as pessoas. Eu sei que o documento está muito bom e muito bonito, mas a questão é sempre, eu já tenho uma olhada, tem muitas coisas que a gente foi contemplado nas oficinas, mas a gente esquece que a linguagem técnica não é a linguagem da comunidade, né? E se essa comunicação, esse documento na mão deles, para eles fazerem uma consulta pública, abrindo essas planilhas, abrindo esses documentos, é muito, como se diz, responder o formulário. Então, talvez a gente faça isso junto, mas o que eu estou querendo dizer é assim, por mais que a gente tenha ficado um pouco decepcionado com o material, porque ninguém conseguiu entender direito muita coisa, a gente vai fazer a nossa parte e vai trabalhar para que o processo seja o mais democrático possível e a comunidade seja contemplada. É isso. Não, eu acho importante vocês focarem no documento síntese, tá certo? Porque esse que foi um documento trabalhado com uma fala mais acessível, né? E o que Samantha trouxe aqui é para mostrar que, além do documento síntese, se vocês tivessem alguma dúvida, era olhar o documento como um todo. Mas o nosso objetivo aqui foi mostrar que a gente tem esse documento síntese, que ele é acessível, né? E a gente entende que a comunidade tradicional também ela tem, né? A gente conviveu com vocês aí e a gente sabe como ela é proativa, que ela entende as coisas, que ela participa, né? Então, vocês vejam, analisem direitinho, mas a gente entendeu que esse documento está bem acessível, né? A gente viu na participação de vocês que a comunidade tradicional compreende as coisas, não é também, né? Não quero, né, aqui diminuir, mas é muito inteligente a comunidade tradicional participativa. Eu acho que o documento síntese está aí, vocês procurem ver se realmente está acessível, a gente pode também melhorar, sabe? É importante essa ida e vinda, né? A gente achou que estava acessível, mas se vocês acham que precisam de mais alguma modificação, a gente pode ver, né? Aí ver a contribuição de vocês. Agora, eu entendo que aquele formulário é também muito complicado, né, para a questão da comunidade tradicional, mas, ao mesmo tempo, se houver, a gente também abre um espaço, se houver alguma demanda da comunidade tradicional, ela tem o zap da gente, tem o zap da Samantha, tá certo? Então, algumas considerações, assim, que vocês achem, né, ou se a Samantha puder, manda para o meu zap, a gente pode ver, né, o que a gente pode também trabalhar junto com vocês. Tá certo? Vai dar certo. A gente vai fazer aqui a leitura, vou combinar com o pessoal, vou pedir para ler, a gente vai trabalhar em cima do documento síntese, e, se for o caso, a gente preenche o formulário junto. A gente marca um dia aqui e preenche um formulário em nome da comunidade, e, se puder fazer o seu individual, faz, quem estiver bem, quem estiver compreendendo, e, se não, pelo menos um formulário da arte a gente envia. Pode dizer que as pessoas participaram. Uhum. Só lembrando que o que está no documento de síntese e o que está no documento foi tudo construído com vocês, né? Ninguém partiu para fazer né, alguma inovação. Ali esse projeto, o objetivo dele é trazer as demandas da comunidade, né, das instituições, para a gente, e nas 3 esferas de governo, a gente trouxe, foi que teve a presença maciça do Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente, Gestão, Integração e Desenvolvimento Regional, já propondo implementar algumas ações
Porque a ideia, a gente está construindo um planejamento. O que a gente quer? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é governo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui mesmo. Quer você é SEMA, você é governo? Porque na reunião, e o pessoal da administração que está aqui, na reunião, houve um momento que ficou de responsabilidade da administração de resolver o problema, eu vou usar o termo que foi usado lá, das pessoas que não tinham credencial que estavam trabalhando na praia. Né? Ficou isso bem claro lá. Inclusive, incentivado pelo Major, para o rapaz se explicar lá, que foi cortada a fala. Todo mundo lembra da segunda oficina. Se resolveu essa questão... Não. É uma questão que é já para estar na terceira fase, já resolvida. Porque foi o comprometido que ele se comprometeu. Então, tem coisas que a administração se comprometeu e não foi efetiva. E quando chegar na terceira, eu vou falar, eu vou dizer, como eu estou aqui sendo bem franco para vocês. Então, a gente, e você como governo, e eu lhe conheço, André, e a gente precisa dizer, epa, as demandas, você ficou com a responsabilidade, dê a devolutiva para quem participou. E está faltando, eu vou fazer uma crítica à administração atual, é a comunicação às instituições que participaram. A gente tem que ter a comunicação, é o que mais... A sua chefe geral, a governadora Raquel Lira, disse que tinha que ter comunicação e não está tendo. Então, essa é uma crítica minha. Esse plano está bem elaborado, viu, Enio? Está bem elaborado, é bonito. Mas eu tenho que ter, eu sou assim, eu tenho que ter a lupa. Porque é o diagnóstico, viu, população? Potencial de cada praia. Não, é com ele aqui. Direto com ele aqui. De lá para cá, que a gente fez a oficina, já teve de BO de polícia. Exatamente. Está tendo toda semana nas praias de irregulares com irregulares, não está no gibi. É do Porto, da Silva, Conceição, toda semana está tendo polícia. Está tendo mais polícia nas praias do que na rua. Vocês ouviram? Nada é resolvido do Major, que é a fiscalização e retirar os irregulares. Os irregulares estão mais sérios do que os irregulares. Olha, Mila, vocês estão de parabéns. Minha amiga André Olímpio, nós somos amigos desde Helena Rando, quem conhece. Eu vou uma coisa, eu não estou aguentando mais, não, meu. E o governo tem que se impor, viu, Semas? Noronha está na cadeira de vocês. Eu sou muito sincero, eu, como partícipe de um programa desse, eu não estou gostando da forma que está sendo tratada a comunidade tradicional. Me perdoe a minha sinceridade. Tá bem? Era isso, para a gente poder trabalhar junto e ser mais claro para não estar acontecendo o que está acontecendo. Entendeu? Agora vai ficar, eu sinto muito, vai ficar para a linguagem mais simples, para a doutora Laura, né? De cada praia ela dá um diagnóstico nos desenhos para a gente fazer o possível. Eu acho assim, a população... Obrigado. A maior hoje é em relação ao uso dessas áreas, né? Porque o órgão pega só a faixa de areia, né? Então, a gente tem aquelas linhas que abrangem bastante áreas ali de vegetação. Então, como o Arthur falou, né, complementando a fala dele, o que vai caber ali? Qual o aval que o projeto Orla vai dar para uma possível exploração comercial nessas áreas? Porque será que no futuro vai ter algum tipo de exploração comercial nessas áreas verdes ali, né, acima das praias? Porque essas linhas, elas abrangem toda aquela área ali, né? Então, eu acho que a preocupação maior em relação à maioria das pessoas, né, que de fato se preocupam com o meio ambiente, é em relação ao uso dessas áreas. Se elas vão ser exploradas no futuro, ou não sei, entendeu? Porque a gente vê que as áreas, elas, né, as linhas, elas abrangem bastante ali a área do Morro do Pico e todas as praias que foram colocadas ali no projeto Orla. Posso dar um exemplo dessa parte? Para ir bem para a prática? Antes de passar para a André? Posso? Que, por exemplo, ali do Morro do Pico, o que ficou, né, colocado é que não é para ter comércio, né? Que é um lugar que não é para ter comércio, que é para ter
Vou lendo aqui. Elaboração de projeto para manutenção e sinalização de trilha, regramento mais restritivo para a exploração do circuito de piscinas naturais, que pega ali também, tá no Morro Pico. Capacitação dos guias, só para entender, né, que tipo, não é só de exploração. Oi? Não, mas para entender, porque no caso tem algumas áreas, que eu entendi que a Arthur falou, que tem umas áreas que vai poder ser feita algumas coisas, algumas construções, e no caso a gente sabe que a área do Pico, a gente, quando deu a nossa opinião, a gente falou que na área do Pico realmente não vai poder construir nada, existir exatamente nada. Mas aí eu pergunto para você, qual vai ser as áreas que vai poder construir alguma coisa? Ser ampliada, no caso. Isso está no plano de manejo. A gente tem que focar na nossa área, é a questão da praia. O nosso limite, o nosso planejamento que a gente construiu, não está para trás nas áreas de restinga, né? Então, essas ações, então eu acho importante o que o Arthur falou, né? O que foi discutido. Então, isso, se você achou que não está dentro do projeto Orla, né? Então é uma ação que você pode sugerir, né, para a gente trabalhar esse cadastramento, né? Isso tudo tem que estar lá no projeto, porque a ideia do projeto também é a gente ter uma fiscalização integrada. Não vai ficar... A administração tem um papel importante, mas nós vamos ter também órgãos estaduais, né, para apoiar essa fiscalização e a gente poder trabalhar de mãos dadas. Tá certo? Esse é o nosso objetivo. E posso só fazer um comentário? Tem uma questão que, assim, o projeto Orla, ele precisa seguir as diretrizes do plano de manejo, que foi discutido, né? Esse que a gente fechou de 2017. Teoricamente, o projeto Orla é só faixa de areia. É isso que está no plano de manejo. Não há o que se fazer nessa parte que chama de restante. Eu confesso... Mas aí, Laura, veja só. Não, então, só para terminar a ideia. Eu confesso que, para mim, tem uma grande, como se diz, uma grande expectativa, porque se é só faixa de areia, na faixa de areia não pode nada, então o que é o projeto Orla? Vamos dizer. Eu acho que é uma preocupação para ser adequado a outras coisas depois. Eu faço a minha visão. Organizar a praia para que seja construída nas áreas verdes, para o estabelecimento e outras coisas. No final das contas, é isso. Então, e aí, o que eu entendo, e aí eu já digo aqui na frente da cena, é o seguinte: a gente precisa participar, isso que é importante, a gente precisa participar, porque precisa, em todas as etapas, dizer que a gente não quer nenhuma construção para a restinga, né? Ou que, assim, que vai ficar livre só para a taxa de areia, que a gente quer a organização dos ambulantes, e como que vai ser. Mas, quando a gente também não participa, aí quem participa é que vai direcionar o projeto. E o Arthur, viu? Quem participa é que dá. Então, assim, de verdade, eu não quero que vocês fiquem tristes porque a gente criticou o material, a apresentação. Eu sei que vocês também estão aprendendo, estão nesse processo, né? A gente está todo mundo aprendendo junto, sei que a intenção é boa, e a gente vai fazer de tudo para que a demanda da comunidade seja de fato ouvida, não só ouvida, validada e levada em consideração e efetivada no fim. Então, a gente vai até o fim participar de todas as etapas para que aquilo que a comunidade deseja para a sua obra seja respeitado. Né? Posso dar uma questão? Se a contribuição da comunidade tradicional é só para a faixa de areia, no desenho que vocês apresentaram do projeto Orla, as unidades 1, 2 e 3, eu queria entender o porquê e as linhas do projeto Orla, elas engolem um pedaço do mar e um pedaço da terra se a gente só contribui para a faixa de areia. Eu queria saber o que é que vai ser feito nessa parte nessa extensão entre a areia e entre a parte verde.
Porque se a gente está contribuindo só na faixa de areia, por que esse projeto, ó, o desenho está bem grande? Engolindo o mar, engolindo a terra. Ali próximo do pico, dá para fazer uma cidade. Se a gente for acompanhar a linha do projeto Orla. Aí a gente fica assim, assustado, né? Porque já existe um garimpo nessa terra aqui tão grande de destruir esse verde e a comunidade tradicional, ó, só se ferrando, né? Sendo passada para trás. E quando a gente vê, tá lá, um monumento à construção enorme. E aí? Eita, mas chega a participação da comunidade. Mas tem coisas que ficam lá no obscuro, nos bastidores, que a gente precisa saber. Porque depois, quando começar a aparecer alguns cenários assim, que a comunidade não vai gostar, e a gente vai mostrar o outro lado da comunidade que ninguém sabe ainda. A gente só mostrou uma vez, a gente mostra de novo. A insatisfação desse povo aqui. Porque chega tudo lindo e maravilhoso. Mas o depois, a gente bateu o martelo, onde é que a comunidade tradicional fica? Ah, vocês já deram a contribuição de vocês, e aí? E aí acabou-se. Aí não tem mais como voltar atrás. Por isso que a gente quer clareza, entendeu? A gente quer clareza, a gente quer comunicar já que as pessoas entendam o beabá. Sabe aquela história quando você dá um texto e a pessoa não entende, aí a gente brinca, manda um desenho para ele que ele vai entender. Façam assim que é melhor. Vocês vão poder acompanhar todo esse planejamento, porque a gente, quando nós vamos ter, vai ser criado o comitê gestor da Orla, que ele vai ser paritário, tá certo? A metade da comunidade e metade uma parte, a metade da sociedade civil e a outra das instituições, né? Então, esse acompanhamento vai ser realizado, né? E essa pressão da comunidade é muito importante, né? Para estar fiscalizando, né? Trabalhando conosco, vendo as ações que a gente pode fazer, como é que a gente pode executar essas ações que foram planejadas, né? Então, isso vai ser muito importante, esse acompanhamento permanente de vocês. Eu vou responder a Jaciara, mas antes eu vou fazer o papel de facilitador, vou trazer vocês para lembrar do tempo. Tem um Fábio aí que está inscrito. Agora são 8h45, né? Temos praticamente 15 minutos. Eu queria lembrar a vocês que a gente vai dar esse tempo para que vocês analisem o documento e a gente vai ter um outro momento para responder todos esses questionamentos. Vai ser importante que a gente faça todo esse registro, preferencialmente escrito ali, mas, como eu falei, pode ser enviado também de outra forma. E todos esses questionamentos a gente vai poder se preparar para responder a vocês. Nesse momento, a pergunta da Jaciara sobre a questão da delimitação da orla e da área de planejamento direto e indireto. Então, realmente, as ações são para essa faixa ali de areia, a faixa de praia, que são as ações sobre, mas a parte marítima, pela metodologia do projeto Orla, sempre é considerado também essa parte, a parte marítima, até aprofundado 10 metros, faz parte do projeto de área de planejamento direto. Só que no caso de Fernando Noronha, a gente já tem o plano de manejo da água. Então, para esse entorno da praia e a parte marítima, a gente está, se vocês observarem lá no plano, até no documento de síntese explica isso, são apenas diretrizes que estão de acordo com o plano de manejo, que fortalecem, que podem fazer um complemento, mas seguindo o que já está previsto para aquelas áreas. Então, o que eu queria pedir para vocês, eu vou passar para... Não é o Fábio, eu vi que é outra pessoa, mas o que eu ia pedir para vocês é que, nesses últimos minutos, a gente possa ter alguns encaminhamentos para que a gente possa se organizar para a próxima etapa. Porque essas respostas, tudo a gente vai ter para vocês. Como a gente já está trazendo agora, mas como o objetivo desse encontro de hoje era apresentar, explicar como foi elaborado o documento. Então, era para tirar dúvidas. Eu achei que fosse também para tirar dúvidas, porque assim, você esclareceu que da faixa de areia para o mar vem o plano de manejo, e da faixa de areia para a restinga, essa extensão. Quem está falando, desculpa? Ediane. Vem para cá, Lito.
Sim, não, hoje era uma apresentação mesmo do documento, a entrega desse documento, para que vocês tenham um tempo de análise e possam trazer as perguntas em um próximo encontro. Era esse o objetivo, mas claro que a gente está aberto a fazer essas explicações que são tranquilas, não tem problema nenhum. Só para falar, é como se fosse assim. Eles iam apresentar, aí a gente ia pegar todos esses questionamentos. A gente não vai fazer esses questionamentos agora. Aí a gente vai cuidar, vai olhar o material, vai fazer os questionamentos, anotar tudo que a gente quer, entendeu? E devolver para eles com calma. Porque agora eles não vão responder essas dúvidas, eles vão ter. Porque depois que a gente levantar todas as coisas que nos incomodam, ou as coisas que gostou, que não gostou, como acho que tem que ser, e entregar esse documento, aí eles vão responder. Tem uma pessoa inscrita. Até hoje não teve nenhuma fiscalização. Desculpa, a Camila está inscrita aqui também para falar. E até agora, nenhum posicionamento do Major diante dos irregulares na praia. Então, como é que vai começar um projeto que ainda nem tirou quem está irregular? Como é que vai regularizar uma coisa que ainda nem os irregulares, porque tem gente que está irregular na ilha, que está trabalhando na praia irregular, e traz família, faz o que quer, anda nas trilhas de moto, faz o que quer, e não tem nada. Não dá nada, porque até um amigo meu, que tem uma autorização no porto, falou que o fiscal chegou assim, não, a gente estava para fiscalizar os regulares, não os irregulares. Aí quer dizer que o irregular pode fazer o que quiser, e o que está regular é o que é para ser fiscalizado. Aí quando a gente não entende isso. Posso falar, Fábio? A Camila quer falar, gente. Na verdade, boa noite, pessoal. Peço desculpa até pelo horário, que eu acabei entrando um pouco mais tarde, estava esperando o link da reunião. A gente participou ativamente, né, das duas etapas, assim como o pessoal que se mantém nas reuniões. E a gente está, assim, eu pelo menos falando do Fábio comigo, até um pouco descrente, porque a gente contou com o compromisso do Major na última reunião, quando teve aquele momento mais acalorado com um outro ambulante, enfim. E ele falou, não, essa semana a gente vai, você tem meu compromisso, tá gravada, nananã, que a gente vai conseguir efetivamente fazer essa fiscalização. A gente não teve, isso não aconteceu, a gente está, assim, sendo até bem chato, indo atrás e falando, correndo, mas efetivamente as coisas não aconteceram. Então, isso é um pouco da nossa preocupação, porque a gente achou que isso estaria já ajustado para a gente conseguir trabalhar a alta temporada de maneira adequada. Isso não aconteceu. Então, acaba causando um grande desconforto, porque assim, a gente já vê, né? A gente já vem preocupado porque o turismo não está lá essas coisas em Fernando de Noronha nesse primeiro semestre. A baixa, realmente, todo mundo sentiu, foi muito baixa. Eu acho que em todos os setores, né? O turista realmente não veio para a ilha, muita chuva, enfim. E agora que o movimento vai começar, a gente queria trabalhar da forma mais justa, né? Com o padrão ali, todo mundo ali com suas respectivas responsabilidades. E a gente entende também, claro, que tem ali a área da fiscalização da infra, eles não têm só a fiscalização das praias, né, para fazer esse trabalho. Mas a gente vai fazer ali quase 2 meses, né? Nosso último dia ali foi dia 15 de maio, a gente está falando quase dia 15 de julho. Então a gente precisa de uma posição um pouco mais efetiva, ou o que a gente pode fazer para forçar mais para que isso aconteça, porque a gente está com todas as cartas na mesa, a gente não tem mais para onde correr. Esse é o meu ponto. Eu tenho uma proposta, que é o seguinte, como a gente está numa atividade para consulta pública também, é que essa observação, esse questionamento que vocês trouxeram, ele seja documentado, que a gente possa até registrar. Primeiro passo é registrar, né, vai documentar, a gente pode colocar ele como uma contribuição da consulta pública, mesmo não sendo sobre o PGI, mas é sobre o processo, e a gente pode assumir o compromisso, mesmo a gente sabendo que tem representantes, aqui a Fabi, o Enildo, que são da administração também, mas que a gente, como empresa, da ANILA, possa, desde já, compartilhar o questionamento, mas ele vai ficar registrado também no relatório da consulta pública. Pode ser? Tá, e aí só um detalhe.
Desculpa, André. Só complementando, eu acho isso importante também, estar registrado essa ação dentro do PGI, né, como uma ação emergencial. Isso é muito Né? fácil. Então, isso também era importante, esse registro, né? Porque aí não fica só, não, você falou isso, você falou aquilo, né? E estando registrado, fica mais fácil até da gente tentar articular uma fiscalização integrada, uma fiscalização maior, né? Então, era importante isso. Porque os registros a gente tem, né? Todo o processo inteiro do Orla, né? Ambas as duas etapas foram gravadas, tem os seus questionamentos, então a gente registra das formas como a gente consegue ali com a orientação do pessoal, né? Dos responsáveis. Mas eu concordo com você, a gente tem que registrar e realmente entender que isso é emergencial. A primeira etapa do Orla foi em março, né? A gente está falando de 4 meses depois, a gente está em julho. Então, assim, isso precisa efetivamente acontecer, porque senão, daqui a pouco as pessoas não vão responder por elas e vai virar uma grande bagunça. E não é isso que a gente quer, porque cada um está preocupado ali, porque é a sua forma de sustento, né? Na verdade já está uma bagunça, né? Que ninguém conseguiu, mesmo registrado, porque há registro na infraestrutura para fiscalização, e por ter umas costas largas, a fiscalização chega, mas não para a denúncia que foi feita. Já faz mais de 15 dias que foi feita essa denúncia oficialmente na infraestrutura, e o pessoal lá do Porto está esperando. A fiscalização chega para muitos, menos para aquela que foi feita a denúncia, porque tem pessoas por trás que é oficial e ninguém vai lá impedir. Ela continua lá, não é da ilha, não tem nenhuma ligação com a ilha, está irregular, tanto na ilha quanto na praia, ocupando um espaço que poderia ser de alguém local, porque eu acredito que esses espaços eles têm que ser prioridade do local, porque hoje eu tenho o meu espaço, mas aí o meu filho tem um outro que é irregular e tomou o espaço que poderia ser do meu filho, que poderia ser do filho da Jaciara, que poderia... Porque a faixa de terra ela não se expande, ela é limitada. Então, aqui já existia uma comunidade, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E mesmo com a solicitação para fiscalização, não está acontecendo. Já faz mais de 15 dias e a fiscalização chega para todo mundo, menos para uma pessoa lá na praia. Entende? Então, assim, se é para fiscalizar, vamos fiscalizar. É o que vai acontecer, porque vai gerar conflitos. Isso está gerando conflitos. Não sei até onde esse conflito pode ser pacífico, porque daqui a pouco vai gerar um conflito, porque, como a Camila bem falou, o movimento não está bom, não está bom. Então, está um passando por cima do outro. Eu faço a X, tu faz a Y, e aí não tem... Está meio que prostituindo o meio, né? A economia do lugar está meio que sendo prostituída, porque se o preço é X, vem o irregular para garantir o pão de cada dia e vai fazer curso. Isso. Também. Entende? Isso está prejudicando o comércio, é isso que está se prejudicando. E a gente vem pedindo, a gente vem falando, a gente vem denunciando, mas a fiscalização não está totalmente atuando ali. Ela me fiscaliza, mas não fiscaliza. Eu quero mudar, não gostei. E aproveitando, Andréia, você mencionou da gente fazer essa observação também no PGI, além do documento do Consulta Pública. Como seria isso? Como a gente faria isso? Para a gente ter isso também como orientação para poder realmente fazer? Não, exatamente a partir da análise de vocês sugerirem uma ação dentro do PGI que se tenha esse cadastramento, que... no próprio consulta pública. Na própria consulta pública, já coloca como uma ação... Mencionar uma ação esse ponto no emergencial, PGI. prioritária, né? Isso é importante, porque aí
como ele foi construído, né? A gente teve presença do Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente, tem Sim. a Patrimônio da União, tem a CPRH, tem o Distrito, né? Tem a SEMAS, né? Então, a gente pode também trabalhar de fazer alguma coisa, planejar alguma coisa de forma integrada. Tá certo. Tá certo. Obrigada. Quer falar? Era isso, eu ia falar. Você já foi contemplada, né? Você falou. Então, seria minha sugestão de vocês criarem um grupo de trabalho onde você faria a leitura da síntese e vocês documentaria. A minha sugestão é documentem tudo que vocês acham que tem que colocar, que tem que inserir, que tem que mudar. Porque acho que o documento ele tem um peso maior, tem um valor maior, para ficar até mais organizado, né? Então, eu acho que chegar com esse documento, a Enio, eu vi que ele já se colocou à disposição, né? Ele esclareceu algumas dúvidas. Então, de repente, dessa maneira, ficaria melhor, mais forte. Vocês fortaleceriam. Quanto tempo a gente tem para entregar isso? Qual que é a programação? O prazo, né? Oi. Então, Prazo a gente entregar o documento Com essa sim, com as nossas... o solicitado foi 30 dias, né? Então, daí, só entendendo o contexto, né, do andamento do projeto Orla, a gente precisa abrir a consulta pública antes a última consulta pública, antes da audiência pública, que está prevista para o dia 10 de setembro. Então, né, a audiência dia 10 de setembro, 30 dias antes seria dia 2 de agosto, que a gente vai abrir a terceira, mais ou menos, né? A terceira consulta pública. O ideal seria ter semana que vem, mas eu sei que não, e seria uma falta de respeito. Então, o que vocês acharem que seja adequado, né, dentro desse tempo, entendendo que vai ter uma terceira consulta pública, e que né, o ideal seria ter esse material, mas se chegar em cima ali, a gente consegue também botar um anexo, alguma coisa assim, para contemplar o material da comunidade tradicional também. Mas a gente está aberto para atender o que foi definido, que foram os 30 dias. Deixa eu propor um encaminhamento, então. Por favor. Teoricamente, a gente teria 30 dias, mas o ideal para que essas nossas contribuições sejam incorporadas é melhor que seja um pouco antes, não é isso? Tipo, em 20 dias e tal. Então, eu vou combinar com a comunidade, a gente vou colocar no nosso grupo de WhatsApp, que todo mundo pode participar, que todo mundo responde. Vou colocar aí essas datas lá, vou propor a data para que a gente possa trabalhar, e aí eu dou um retorno para vocês, se a gente consegue, quanto tempo a gente consegue adiantar esse trabalho. E aí a gente também pode combinar que nesse nosso trabalho, na elaboração desse documento, se precisar de vocês, a gente combina de novo e marca, né, com alguns de vocês, não precisa ser todos, aí a gente vê como a gente faz, e se for preciso, a gente faz mais um outro encontro desse, ou se eu fico como a tradutora de lá para cá, levando, se a gente encontra. Mas eu acho que eu acho que você precisa pôr, mas isso eu acho que a gente pode, desculpa que eu estou respondendo, Joãozinho, eu acho que a gente pode pôr isso no documento. Esse? Ele está me colocando umas questões aqui, mas eu já estou sugerindo para ele para a gente botar no documento. Tá bom? Pode ser assim? A gente pode fazer esse encaminhamento? Ótimo. Muito bom. Enquanto vocês foram falando aí de fiscalização, eu fui, né, com facilidade aqui procurando o documento, e, de fato, fiscalização, posso ler aqui só um pouquinho, Jussara, do que trata de fiscalização? Tem fiscalização e aplicação da legislação patrimonial da tenda irregulares, daí tem nomes de irregulares aqui, isso não é o P3, né? Então, tem alguma coisa aqui, 12 em específico, né, e daí tem de abertura de concurso público, criação de guarda ambiental, coisa que vai demorar muito, né? Então, eu estou sentindo falta assim, de coisa conjunta, de polícia, que também não está aqui, né? Tipo, que a gente comentou, mas não está aqui na
uma tabela. Então, acho que na parte de fiscalização tem uma coisa, uma fiscalização integrada, algo assim. Mas, tipo, tem ali o bem nominal da unidade 3, o que tem de problema, mas da 1 talvez não tenha assim tão nominal, né? Mas é isso. Fala, Jace. E vocês, por favor, também, pressionem a administração para eles resolverem esses probleminhas que estão acontecendo na praia, porque aqui a comunidade, ela faz a denúncia, mas parece que, caiu no mar morto. Por isso que está aqui, todo mundo sinalizando, e esse problema ainda continua. Como é que a gente vai avançar? Como é que a comunidade tradicional vai dar a contribuição dela com esses pequenos probleminhas que a administração não resolve? Não é problema nosso, é da administração que tem que resolver. Como é que vai ficar a faixa de areia cheia de conflito, o projeto avançando, a gente, a Actio assinou, está perfeito, está lindo, maravilhoso, mas existiu esse conflito, e tipo assim, vou dizer, mas a Actio não olhou isso, não. A administração tem que resolver, a gente contribui com a nossa parte. Agora, vocês também pressionem eles, porque se é para todo mundo participar, cada um tem que fazer o seu deverzinho de casa, e a gente faz denunciando. Façam a parte de vocês também cobrando a eles. Porque aqui a perseguição é grande. Eles vão atrás de uns e outros não. E é como a Lidiane disse, lá no povo tem aqui, com as costas quentes, larga, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Fica cego, a pessoa faz cego, fica em pronto. Vamos. Agora a Ju levantou a mão também, Laura. A Ju levantou a mão aqui também. Não, você não vai falar de fiscalização, né? Pessoal, oi. Vamos lá. Essa reunião era tocando jovem. Eu queria entender, na nossa audiência pública, como é que vai ser? A gente vai dar devolutiva para vocês e esses problemas continuarem. Como é que você vai avançar com esses problemas? Aí todo mundo quer organizar a faixa de areia, tá lindo e maravilhoso, mas os conflitos vão continuar. Aí a gente escuta que a administração só fiscaliza quem é regular, e os regulares ficam lá sambando na cara do povo. Não podem. Vocês têm que, por favor. Ou então a gente vai ter que assinar o Ministério Público Federal, é o jeito. Só assim, não. Eu acho que a Juliana vai falar agora, depois a gente pode responder. Juliana. Oi, noite. Então, a minha pergunta é assim, olha, a gente vai fazer agora, né, os apontamentos das coisas que a gente quer acrescentar ou corrigir algumas coisas que a gente achar que não está. É um pouco parecido agora que quando eu ia fazer a pergunta já se fez. O que vai acontecer se a gente vai passar de qualquer forma para essa outra etapa, mesmo vendo as coisas que estão sendo faladas, mas não sendo cumpridas, por exemplo. E eu não falo da questão de fiscalização, não. Eu falo com relação a tudo. Por exemplo, vai numa praia e a gente vê que vocês vão e fazem as normas e as coisas que têm que ser seguidas, aí não corrige ou não faz nada e só adianta. Isso para que no futuro vá se corrigir tudo de bolo, ou só vai ter um documento e não vai praticar esse documento, igual as outras coisas que tem. As normas e não tem a fiscalização. Eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu só... Qual é o Deixa eu só foco? fazer um comentário. Se quiserem ficar falando para eles as questões, os problemas, falem. Não é o momento, mas fale. Porque, assim, o momento a gente vai... Não, eu não estou falando de problemas. Eu estou perguntando o que vai acontecer com relação à documentação. É o que eu acabei de falar. Não estou falando sobre os problemas. Não é sobre fiscalização, não é sobre nada. Foi o que eu acabei de falar. O meu comentário não é sobre fiscalização ou sobre coisas, é sobre o documento. Esse documento que está sendo apresentado, e a gente vai fazer as pontuações das coisas que a gente vai achar ou para ser acrescentadas ou está colocado de forma que a gente não aplicou. Nessa vez que for fazer a próxima apresentação, vai ser corrigido ou vai ser jogado de tudo para ser feito um bolo? Foi isso que eu perguntei. Eu queria fazer tentar responder a Juliana. Acho que eu vou conseguir responder. Primeiro, Juliana, a sua fala me
me trouxe aqui um pensamento que eu acho que é importante, considerando até o que a Jaciara falou antes. É o seguinte, a gente está em um processo de construção do plano. Ele não foi validado ainda, então ele não é um documento que está válido. Provavelmente será dessa forma, porque vocês estão construindo juntos, e provavelmente será dessa forma mesmo. E mais, com esses complementos. Então, tudo que for trazido na consulta pública e for deferido, que a equipe de facilitadores vai estar analisando, junto com a coordenação distrital, coordenação estadual, a gente vai já inserindo no plano, destacando para que seja validado com vocês depois. Então, o que for trazido na terceira consulta pública vai para a audiência pública e vai estar lá sinalizado. Foi trazido isso na audiência pública. Agora, voltando sobre a questão do que está acontecendo em Noronha hoje, junto à administração, como que pode ser essa conversa? O ideal é que a gente já estivesse conversando. Falo nós, a comunidade, junto com a administração, e quem vai fazer a gestão do PGI, a implementação do PGI, a gestão da orla, vão ser vocês, como a Andréa falou, vai estar ali metade do poder público, metade da sociedade civil organizada. Então, o ideal é que a gente já estivesse trabalhando junto. Por que não trabalhar com o que a gente já sabe que deve ser implementado? Por exemplo, a fiscalização. Então, se não está acontecendo ainda, a gente lamenta, mas o que a gente vai fazer? Isso vai registrar e vai levar para a administração com essa proposta. Que tal já começar a fazer esses ajustes para evitar conflitos maiores nas próximas etapas? Eu acho que vocês... É um questionamento que é pertinente e que sim, a gente pode levar isso para a coordenação distrital. Já era para vocês terem feito isso, porque a gente não sinalizou isso agora, não. Na última reunião, a gente teve um PO, todo mundo viu, um rapaz até se levantou, pipocou lá, e tipo, aí agora que vocês vão sinalizar, não dá. Eu vou fazer a última... Teve reunião separada, pessoal. Eu vou fazer a última colocação de contribuir. Eu vou contribuir. Eu vou contribuir da seguinte forma. Aqui, nessa reunião, está governamentalmente SEMAS, Andréa, e Eunilde Amini. Estão cientes do assunto. Sim. O assunto, o major se comprometeu. Não fui eu, como representante da administração. Nós vamos, a obrigação da ATE, rever a linguagem acessível à comunidade tradicional. Esse trabalho nós vamos fazer. Estão cientes os órgãos governamentais desse conflito, para que a gente fazer a devolutiva do documento, quando a gente fizer a devolutiva, tenha sanado essa questão. SEMAS, viu, Andréa? Você, o Nildo e os outros, tenha sanado, porque isso não é da nossa parte. Obrigado. Eu quero tirar uma foto com vocês e a gente encerrar. E eu esqueci essa foto também, Fabinho e Nildo. Faça essa foto para a gente também, por favor. É importante tirar também daqui um print. Um print aqui. Tirar uma foto, vamos lá, uma foto. As câmeras. Não é assim, também. Não é assim. Ela vai tirar. Oh, coisa linda. Pode agachar aí. Deixa. Eu falei que já foi embora. Isso, Ju. Eita! Temos companhias. Tão lindas, meninas. Minhas meninas. Pessoal, as mães estão aí, mas estão aqui também. A gente agradece. Vai de casa, até uma próxima. E a gente vai somando. Boa noite, Enio. Boa noite, pessoal. Obrigado para vocês.